Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, professor de História, de Filosofia, de Literatura Clássica, daqui do Colégio Espaço Livre, beleza? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês, aliás, eu quero dar continuidade, certo, ao capítulo 2 da unidade 3, beleza? E hoje eu quero trabalhar com vocês a página 415. Hoje, beleza, nós vamos ver, Aristóteles, os homens são animais políticos. É esse tópico que eu quero trabalhar com vocês, ou seja, nós vamos buscar, lembrando que filosofia, a gente compreende filosofia e vamos buscar compreender, certo, porquê que, segundo Aristóteles, o homem, ele é um animal político, ok? Então, abra o livro aí de vocês na página 415, beleza? Eu vou trabalhar apenas o primeiro e o segundo parágrafo com vocês da página 415, certo? Então, vou fazer aqui a leitura do texto, beleza? E aquela parte mais importante do texto eu paro para explicar para vocês. Como eu já falei para vocês, nós vamos aqui buscar compreender essa afirmação de Aristóteles, certo? Quando ele afirma, quando ele diz lá na sua obra A Política que os homens são animais políticos, beleza? Então, vamos lá, fazendo a leitura do texto. Você se recorda de que Aristóteles defendia que a verdadeira felicidade era cuidar do bem-estar da comunidade, o cuidar da polis, certo? A ideia sobre a política apresentada por ele está relacionada também ao seu pensamento ético. Vejamos bem, gente. Então, há uma ligação direta entre política e ética para Aristóteles. Por quê? Porque, segundo o grande mestre grego, a política, ela deveria ser uma continuação da ética. O que é que significa, meus amores? Significa dizer o quê? Que as ações políticas, elas devem, segundo o mestre, ser uma ação ética. Ou seja, toda ação que parte do campo político, que parte do âmbito da política, ela deve ser uma ação ética. Isso significa dizer o quê? Que as ações que partem da política, ela deve ser dirigida para o todo. O todo aqui é a polis, o todo aqui é a sociedade. Ou seja, a ação política, ela deve visar o bem-estar da comunidade. Beleza? Então, isso porque, segundo o mestre, a felicidade humana, ela tem uma dimensão política. Ou seja, as ações que são tomadas no âmbito da política, ela deve proporcionar o bem-estar da comunidade. Por isso, segundo Aristóteles, a política, ela é a ciência das ciências, justamente pelo fato de que a política, ela deve visar o bem-estar da comunidade. Por isso que as ações políticas, elas devem ser ações que façam um bem à comunidade. Beleza? E a política, como falei para vocês, a política, ela tem como objetivo resolver os problemas existentes na comunidade, os problemas existentes na polis. Beleza? Aristóteles acreditava que cada pessoa tem o dever de cuidar do espaço onde vive, visto que não apenas ela tem o direito de usufruir desse espaço, mas toda a comunidade, pois é um espaço público. Para ele,
o objetivo da política era organizar uma cidade em que prevalecesse a felicidade, a justiça e o bem-estar. Por isso que, repetindo aqui para vocês, o objetivo da política era organizar uma cidade em que prevalecesse a felicidade, a justiça e o bem-estar. Por isso que, aquilo que eu falei para vocês, que a política, segundo Aristóteles, ela deve ser uma continuação da ética, certo? Vejam bem, porque a ética aristotélica visa a felicidade, a ética aristotélica visa justamente esse viver bem. Por isso que as ações que são tomadas no campo da política, essas ações, elas têm que ser ações éticas, beleza? E como é uma cidade assim? Aristóteles acreditava que uma cidade feliz era uma cidade em que todos fossem amigos. Existe uma palavra em grego utilizada por Aristóteles para falar sobre a amizade, que é a filia. Sendo assim, as relações entre as pessoas deveriam se basear na filia. Todos deveriam interagir, concordar mutuamente, criar leis para organizar a vida da cidade e proteger os interesses comuns. Tudo isso serviria para oferecer uma convivência respeitosa e feliz entre todos os cidadãos. Ou seja, aqui a gente vai ver o quê? O homem, ele é justamente um animal político, e aqui ele vai falar justamente sobre a filia, sobre a amizade. A filia está justamente na questão do dialogar, na questão do comunicar, na questão do se expressar. Visto que o que é a política, Quando a gente adentra no conceito da política, a gente vê que a política, ela é o discurso, a política é a fala, certo? E a política também é a ação, ou seja, discursar, falar sobre os problemas existentes na sociedade, sobre os problemas existentes na comunidade e, debater sobre isso, falar sobre isso e buscar uma solução para esses problemas, porque assim, certo, estamos resolvendo problemas que estão trazendo um mal para a comunidade. Resolvendo esse problema, isso vai proporcionar um bem-estar para a comunidade, ok? Então, vou ter que parar por aqui a minha aula. Espero que todos vocês tenham compreendido a minha aula, certo? E lembrando que eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema na minha próxima sala de aula virtual. Eu vou retornar esse tema para me discutir esse tema ainda mais com vocês, porque é um tema importantíssimo, ou seja, a gente adentrar no conceito de política segundo o grande mestre Aristóteles. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.